Abre a tua Bíblia comigo, vem estar se edificando, vem estar deixando o Espírito Santo agir no teu coração e no teu pensamento. Em Gênesis capítulo de número 7, versículo de número 1, diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Em Gênesis capítulo de número 7, versículo de número 1, vai falar que Deus orientou a Noé a entrar na arca com toda a sua casa, porque Deus tinha visto que Noé era justo diante dele perante aquela geração. Aqui nós vamos ver então que Noé se destaca perante a Deus pela sua justiça, pela sua obediência, por ouvir a voz de Deus, por estar posicionado, se diferenciando em princípios, em obediência, em cumprir o que Deus estava pedindo. Noé era totalmente diferente daquela geração, uma geração que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. A Bíblia, ela não tem nada contra o comer, beber, casar e se dar em casamento. Nada contra. Mas quando procuramos estar no meio de desejos terrenos e não buscar nada no espiritual, não buscar nada do alto, nós muitas vezes perdemos a noção de que primeiramente tem que buscar as coisas do alto, buscar a justiça de Deus, a buscar ser diferente nesta geração. Deus fala para Noé que ele é um homem justo e perante aos olhos de Deus ele foi então aconselhado a entrar na arca. Ele e toda a sua família, ele e toda a sua casa, onde Deus, no capítulo de número 6 e 5, Deus vai estar falando sobre a construção da arca, onde ele ia mandar um dilúvio perante aquela geração, uma geração corrupta, uma geração que não zelava por princípios familiares, que estava totalmente os seus atos pecaminosos subindo aos olhos de Deus de uma forma repugnante. Então Deus faz Noé construir uma arca e aqui nós vemos no capítulo de número 7, versículo de número 1, aonde Deus aconselha a Jó entrar nesta arca e levar toda a sua família. Nós vemos que estamos vivendo em um mundo onde muitas vezes esta geração pensa em comer, beber, casar e se dar em casamento, festas, prazeres da carne, prazeres do mundo, buscar dinheiro, riqueza, fama, mas nós sabemos que também estamos vivendo em um mundo onde se levantam ondas de preconceito sobre os princípios familiares, a família instituída por Deus. Há neste mundo um levante tremendo sobre a família, uma instituição constituída por Deus. Há um levante tremendo sempre sobre a família, aonde gera, aonde é posicionada por princípios cristãos, princípios bíblicos, princípios espirituais, princípios do alto, aonde Deus zela e aonde Deus guarda, aonde Deus protege. E no tempo de Noé não era diferente. Noé se colocou perante Deus como um homem justo com toda a sua casa. E a arca foi a salvação para ele e para toda a sua família.
Hoje, a salvação que nós temos para a nossa família e para nós é através de Jesus Cristo. É o único que pode salvar, é o único que pode libertar, é o único que pode curar, é o único que pode resgatar. Em um meio, em uma geração onde vivemos, nós vemos que o mundo se levanta em ondas de violência, em ondas de debates, em posicionamento contra princípios familiares, aonde o homem e a mulher, macho e fêmea, foram criados por Deus para ser transformar numa família que agrada a Deus. Então, no meio que vivemos, nós vamos ver que a salvação para minha e para sua família está em Jesus Cristo. Princípios elementares, princípios cristãos, princípios sim, que vai trazer a diferença entre o meio aonde vivemos, aonde confundem princípios cristãos, princípios de Deus, princípios das Sagradas Escrituras, aonde gera um ensinamento, um posicionamento para famílias cristãs andarem diferentes do padrão deste mundo. E aqui nós vemos que a arca simbolizava hoje Jesus Cristo. Ele é a salvação para mim e para você que realmente está buscando salvar a sua família, colocar a sua família pelo padrão bíblico, padrão cristão, padrão divino. E este padrão, ele sim vai confrontar o padrão que vivemos hoje. Porque muitos se levantam contra o padrão divino, mas preste atenção, é em Jesus Cristo a salvação para mim e para minha família, para ti e para tua família. Princípios bíblicos, aonde o casamento, aonde o lar cristão é o Jesus Cristo o centro deste fortalecimento, é onde através das Sagradas Escrituras você vai estruturar o teu filho, a tua filha, a tua esposa, você a andar sempre na justiça, reto, procurando agradar a Deus, ser amigo de Deus e inimigo do mundo. Então aqui nós vemos que Noé, ele se posicionou perante uma geração perversa, uma geração corrompida, uma geração que desagradava a Deus, uma geração que não estava nem aí para princípios de Deus, princípios bíblicos. Mas Noé foi reconhecido por Deus, um homem justo que deu atenção para Deus, ouviu a Deus, seguiu princípios e foi salvo de toda aquela geração, onde Deus permitiu eles estarem entrando na arca. Noé, o homem justo, com toda a sua família perante aquela geração perversa, pecadora, pecaminosa, aonde não seguia princípios bíblicos, princípios de restituição, princípios de edificação, princípios que iam contra o padrão do mundo, padrão daquela geração que não estava nem aí para Deus. Hoje não é diferente. Casam, se dão em casamento, fazem festas, bebem, comem e não estão nem aí para quem é Jesus Cristo, para a salvação da sua alma ou sobre céu e inferno. Querem buscar só prazeres terrenos, prazeres mundanos. E a salvação da sua alma, eles não estão nem aí. Só querem viver o hoje, viver o terreno, mas não estão preocupados em adquirir a área espiritual, em conhecer a Jesus Cristo, em salvar a sua família, só querem prazeres carnais. E aqui acontece, quando Cristo voltar, todo aquele que estiver perante Deus justo, salvo, aceito na família de Deus pelo ato de Jesus Cristo, esses sim vão ser salvos. A salvação só em Jesus Cristo. Salvação para ti, para mim, para minha família, para sua família, é só por Jesus Cristo. É Ele que salva, Ele que cura, Ele que liberta, Ele que restaura, Ele que renova, Ele que muda. Então, aqui nós vemos que temos sim viver neste mundo, mas não estar focado só com as coisas terrenas, procurar a ser justo, procurar a cumprir princípios, procurar proteger, procurar salvar
a mim e a você, a minha família, a sua família, debaixo da poderosa mão de Deus, aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e se firmando em seus princípios e mandamentos, cumprindo e botando em prática, zelando a ser o justo, a ser santo a cada dia, se desviando do mal e procurando a fazer o que agrada a Deus. Esta geração, este mundo está corrompido. O príncipe deste mundo cegou os olhos desta geração. E todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele vai se salvar a si e a sua família. Então, aqui em Gênesis, Deus, ele teve sim o amor, ele teve sim a sua misericórdia sobre o justo Noé e sua família. Eles foram salvos do dilúvio onde entraram na arca. A arca hoje, Jesus Cristo. Hoje vivemos em um mundo terrível. Basta nos despertarmos e buscar a salvação que há em Cristo Jesus, e sim haverá salvação para mim e para minha família, para ti e para tua família. Aqui nós vemos que Jesus Cristo, ele sim tem a presença do Espírito Santo. Jesus Cristo, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Porque aqui a gente vê em Provérbios, capítulo de número 18, versículo 10, e diz assim: o nome do Senhor é torre forte. Então, quem permanece em Deus é protegido. Quem permanece em princípios e mandamentos é protegido. Aqui nós vemos também que Deus, ele zela pelos seus justos. Deus, ele zela pelaqueles que se posicionam a princípios, se posicionam perante as sagradas escrituras. Deus, ele honra e permanece firme com aqueles que buscam a sua presença. Em meio à corrupção, Deus, ele sim faz a separação do justo e do ímpio. Deus, ele sim zela pelos que estão buscando a se posicionar perante as suas sagradas escrituras. Então aqui nós vemos que Noé, ele entrou na arca para ser salvo. Hoje Deus continua querendo salvar todo aquele que se deixa ser salvo através do ato de Jesus Cristo, através da renúncia, através de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador e colocar a sua família debaixo da mão poderosa de Deus. Então aqui, quem anda com Deus é salvo, quem busca a salvação em Jesus Cristo é salvo. Ele sim tem livramentos e Deus guarda e Deus livra. Em Gênesis capítulo 7, número 1, Deus, ele sim salva Noé, o justo, e sua família através da arca. Hoje, Deus salva sim o justo, todo aquele que busca a reconhecer que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador, e ele salva. Debaixo da sua mão poderosa, ele guarda, ele livra, ele restaura, ele renova, ele protege. De toda a cilada, de todo agir, de toda esta geração que infelizmente não sabe o que é princípios familiares. Infelizmente, é poucos que se colocam no posicionamento a ir contra o mundo, ser amigo de Deus e inimigo do mundo. Deus os abençoe e que a paz e o Espírito Santo estejam cada um trazendo realmente o entendimento e o posicionamento de buscar a Jesus Cristo como sua salvação.